Meu irmão, oremos. Meu Pai, visita agora essa pessoa que está participando ou participará depois da aula gravada. Senhor, em nome de Jesus, derrame a sua unção sobre mim, para que o Senhor fale ao coração dessa pessoa e que o Senhor possa abrir o entendimento dela para que ela perceba a verdade que é Cristo na sua palavra. Assim seja. Meu irmão, vamos agora a Salmo 12. Esse é o terceiro vídeo que eu faço no mesmo dia, porque Jesus tem me dado graça para que eu possa dedicar o meu tempo e os meus dias a Ele. Bem, vamos lá. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Veja bem. O Senhor, Ele é muito bom. O Senhor, Ele vem sobre a vida do pobre e do necessitado e Ele socorre. Lembremos, né, do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Agora, a maioria, se não todos eles, são pobres e necessitados. E eu sei que você acha que é você, mas não é. É Jesus quem move o seu coração para que você faça caridade, para que você faça o bem para essas pessoas. Então, se tem algo que é capaz de fazer Deus levantar do seu trono, como diz esse texto, é a opressão que o necessitado passa, o gemido do pobre. Isso que o texto diz, que a opressão que o necessitado passa, o gemido do pobre, fazem Deus se levantar e contemplar. Porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Deus é bom. Deus é amor. Então, Ele sendo amor, você sendo um pobre, necessitado, Jesus não te deixa desamparado. De alguma forma, Ele usa uma situação, uma pessoa, uma circunstância para auxiliar você, para te ajudar. Seja você quem for, clama ao Senhor, que Ele levanta do seu trono para socorrer você. E para falar a verdade, se você tomar como ponto de partida o próprio Deus, todos nós somos pobres e necessitados, né? Todos nós, em algum momento, ficamos oprimidos pelo diabo. Então, Ele pode fazer isso com todos nós realmente. Eu lhes darei a segurança de que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Olha para você ver o nível de pureza, o nível de pedigree de Deus, né? O texto diz que as palavras do Senhor são puras, mas não são só puras. Elas são como prata 7 vezes refinada no fogo. Eu não sei se você sabe, mas quando o minerador ele pega um mineral na natureza, esse mineral ele vem sujo, com impurezas. Conforme você coloca ele sobre o fogo ele faz uma espécie de decantação, como se fosse uma decantação, purificando e retirando essas impurezas. Então você pensa, quanto mais ele passa no fogo, mais pura fica a prata. Imagina alguém repetir o processo na prata 7 vezes. Esse é o nível de pureza da palavra que Deus diz. Deus é totalmente, exageradamente, exponencialmente puro.
naquilo que ele diz, de forma que não há engano nos seus lábios. E isso é um paralelismo que o autor faz com o início, né, desse salmo, onde as outras pessoas, eles mentem uns aos outros, bajulam falsamente uns aos outros. Já o Senhor não. As palavras dele são puras. E não só puras, como uma prata que foi refinada 7 vezes. Um nível de pureza extraordinário, descomunal. Versículo 7. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vamos para as notas de rodapé. Salmos 12. Oração que pede socorro quando parece que todos os homens são desleais e todas as línguas falsas. Talvez você esteja passando por isso. Pessoas sendo falsas com você. Recentemente eu passei por isso. Pessoas que eu julgava que eram amigos ou amigas, na verdade não eram. Então, em algum momento, alguns de nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque se você é cristão, você participa dos sofrimentos de Cristo, para que você também possa participar de sua glória. Se o nosso mestre foi traído, muito mais seremos nós, os seus servos. Ele diz que se ele foi odiado, nós também não seríamos? Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, se ele foi, nós também seremos. Então, por várias vezes acontece isso, de pessoas com lábios falsos fazerem elogios, trazerem lisonjas para você, bajulações, enquanto que a opinião verdadeira deles a seu respeito é negativa. Ela é crítica, ela é desprezível. Mas eles fingem, né, amizade contigo. Eles no secreto elogiam você ou se aproximam quando precisam, porém publicamente fingem que não te conhecem ou dizem palavras nas suas costas que são destrutivas. Isso que esse salmista estava passando, né? Mas existe uma regra. Você deve se cercar de pessoas que falem o seu nome numa mesa cheia de oportunidades, que foi o que aconteceu com o rei Davi. Davi, ele tinha um conhecido que quando o rei Saul estava possesso de demônio, um demônio que veio da parte de Deus, esse conhecido de Davi citou o nome de Davi e disse: eu conheço alguém que pode tocar harpa e te trazer paz. É um dos filhos de Jessé. Mas não é só o caso de Davi. Nós temos também José. José que estava no Egito, quando o faraó teve um sonho, ele também teve uma pessoa que se lembrou dele, né? Que ele poderia interpretar o sonho. Então mandaram chamá-lo. Mas não só José, Daniel também. Daniel, quando Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, desrespeitou os utensílios do templo sagrado, apareceu uma escrita na parede com a mão toda ensanguentada e nenhum dos magos do reino da Babilônia conseguiu decifrar. Então alguém citou o nome de Daniel e por causa disso ele foi levado à presença do rei. Então, identifique quem são essas pessoas, porque há 2 tipos de pessoa. Aqueles que nas suas costas falarão mal de você, tentarão destruir a sua reputação, e aqueles que nas suas costas falarão bem e te promoverão para você galgar e alcançar novas oportunidades, né? Então, o salmista ele estava passando nessa fase em que ninguém era leal a ele, fiel. Ninguém podia ser confiável, uns mentindo aos outros e com lábios bajuladores, né? Abrigando segundo as intenções do coração. Porém, nós devemos confiar em quem? No Senhor, porque o Senhor, a palavra dele, diferentemente dessas pessoas, é 7 vezes mais pura, né, do que uma prata que foi refinada.
No 12:1, não se confia em ninguém, não há quem mantenha integridade moral. E do versículo 5 ao 6, na nota de rodapé. Palavra do Senhor para reanimar, semelhantes palavras de confiança que seguiam orações nos salmos. Eram, talvez, proferidas por um sacerdote ou um profeta. É possível que as transições abruptas para a oração, da oração para a confiança no livro de Salmos, pressuponham semelhantes palavras sacerdotais ou proféticas, mesmo quando não estiverem contidas no respectivo salmo. Aqui é possível que Davi meramente se lembre dessa palavra apropriada da parte do Senhor. Note que é uma garantia geral a respeito do justo governo de Deus. Bem, o que ele disse é que, às vezes, em alguns momentos dos salmos, tudo indica que o salmista ele estava se lembrando de alguma profecia ou de algum ensinamento dos sacerdotes a respeito do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele orava no salmo ou cantava, ele também se lembrava de alguma coisa que ele já ouviu falar de Deus. Versículo 6. Palavras do Senhor, colocadas em nítido contraste com as palavras jactanciosas dos adversários. São tão perfeitas como a prata totalmente refinada. 7 significa plenitude completa, a eficiência total da refinação. Versículo 8. Davi está confiante, embora os ímpios pensem no momento presente que exercem o domínio. Bem, então, se você estiver passando ou ainda passará, se você é cristão, você passará, se ainda não passou, por momentos de traição, calúnia, difamação, bajulação, pessoas que chegam dando tapinhas nas suas costas, te elogiando, enquanto que estão com segundas intenções com você. Um dia você vai passar isso, se não passou. Saiba que Jesus também passou por isso, E fique firme, se mantenha firme e olha para Cristo, porque Cristo tem uma palavra diferente. A palavra de Cristo é 7 vezes mais pura do que uma prata refinada no fogo. Ela é puríssima. Nela você pode confiar. Agora, nas palavras dos homens, muito cuidado. Nem sempre você sabe qual a intenção verdadeira daquela pessoa. Então, muito cuidado. Ore para que Deus tire da sua vida pessoas que não foi Ele que colocou. Inclusive, vamos orar desse jeito? Meu Senhor Jesus, ajude hoje os meus irmãos a serem livrados das pessoas que Satanás colocou na vida deles, seja parentes, seja amigos, melhores amigos, colegas de trabalho, colegas de igreja, pessoas que são próximas, seja quem for, quais forem. Essas pessoas falsas, essas pessoas que têm segundas intenções malignas contra eles, que o Senhor possa repreendê-los e arrancá-los da vida deles, para que não lhe prejudiquem, mas que também o Senhor possa ensiná-los através dessas pessoas e possa dar oportunidade a eles de participar dos sofrimentos de Cristo, para que também participem de sua glória. Agradeço ao Senhor porque nos ouve no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.